Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Cara, hoje a prata da casa vai reduzir aqui. Vamos falar sobre filosofia na Amazônia. Existe? O que é a filosofia na Amazônia? Quem faz filosofia? É Caetano que dizia que isso é possível filosofar em alemão? Aí quero ver filosofar como é Amazônia, em Quechua, em Tupi-Guarani, uma das línguas tronco. Então, hoje você vai explicar aqui filosofia amazônica. Existe esse negócio? Exato. Mas antes, por favor, saúde o nosso colega. Não posso nem dizer seja bem-vindo, né? Estava aqui semana conosco, aqui gravando. Tem semana que, infelizmente, não pode estar conosco, está fazendo seus trabalhos acadêmicos. Então, é um prazer aprender com o senhor, professor. Obrigado, Camila. Na verdade, obrigado, ele não Benito. prestou atenção. Ele não vem quando o Vasco perde. Por isso que ele tem vindo pouco ultimamente. Tá? Para não ter que dar de cara contigo nem com eu. Não, barbaridade. Aqui a gente sofre com flamenguista que fica cortando as nossas falas quando a gente fala mal do Flamengo. E agora o apresentador com esse bullying futebolístico. Aí não dá. É que o meu time é o único que está fazendo frente ao teu, então deixa quieto. Eu não sei se vai durar muito, porque o meu time joga um tempo bem e joga outro ruim. Então, o problema é quando ele escolhe jogar o ruim no final, que nem ele fez nas últimas duas partidas. Olha, hoje aqui então você vai dar o ar da graça. O cara aqui não é pouca coisa não, bicho. Pós-doutor, tá? Ele aí fez lá em Roma o seu pós-doc. Participou da... Como é que é o nome daquele negócio? Cobri, né? Não participei, fiz a cobertura jornalística aqui em nome do programa, do Sino da Amazônia. É jornalista internacional, correspondente, doutor em filosofia... Como é que é o nome daquele negócio que você é doutor mesmo? Em filosofia, em geral, área de bioética. Bioética, lá em Oxford. Né? O cara é o cara, tá? E aí como é que quando uma vez por mês eu tenho que usar o serviço dele aqui, porque senão ele sai caro. Isso é que nem carro híbrido. É barato de abastecer e ruim de manter. Então vamos lá, vamos torcendo. Muito bem, Benito. Obrigado, meu irmão. Você de graça. Falta pouco para aquele tambaqui do final do ano. Tem. A gente vai comer com distância esse ano. Não, qualquer coisa eu vou tocar, só pegar a banda. Só vai pegar a banda e pronto. Não precisa almoçar lá. Não, é melhor para mim ainda. Tranquilo. Né? Mas fique à vontade, saúde à população e aí a gente volta da vinheta. Muito bom, amigo Benito. Muito obrigado pela oportunidade de falar do nosso trabalho, de compartilhar aquilo que de alguma maneira também já tem chegado a alguns outros estados, né? Este tema de hoje, de uma filosofia amazônica, já foi objeto de palestra para uma universidade lá no Paraná e já tem uma outra palestra marcada na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro para falarmos deste tema. Então eu agradeço muito essa oportunidade. Na televisão falar de filosofia é algo raro. Agradeço a gentileza da Camila pelas palavras iniciais e estamos aqui para discutir um pouco a nossa região. Muito obrigado. Beleza. Vou chamar a vinheta e vamos começar. Por favor, nossa vinheta. Vamos lá. Professor, existe filosofia na Amazônia? Agora é contigo, tio. Existe, mas ao mesmo tempo, em termos acadêmicos, precisa ser sistematizada. E aí vamos desenvolver um pouco o que é isso, né? Mas,
primeiro lugar, é importante a gente caracterizar a região amazônica. O que é essa região amazônica, né? É uma grande extensão de terra. Nós temos 9 países na região amazônica, então temos a Bolívia, o Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Brasil, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. De modo que são 9 países, é uma região, portanto, internacional, muito importante para a dinâmica hídrica do nosso país e pesquisadores falam do mundo como um todo, né? Além da riqueza de biodiversidade, recursos naturais. Então, certamente, a região amazônica é uma região muito importante. Nós vimos no ano passado ela se tornar tema de um debate internacional que teve sua referência lá em Roma, não é? E aí toda uma discussão política e de relações internacionais que se seguiram a isso, né? E que até os dias de hoje estão em voga, né? Então, a questão do cuidado da Amazônia, pessoal, não é apenas algo que interessa a ambientalistas, né? Aos idealistas aí que querem preservar os animais e as plantas, não. A discussão sobre o futuro da Amazônia, sobre o que devemos fazer com a Amazônia, é algo que diz respeito a todo o Brasil. E, por exemplo, olha, além deste sínodo da Amazônia, que você mencionou muito bem no início, Benito, nós temos a discussão do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Vejam, estamos falando agora de muito recurso econômico, né? De muitas relações de transações econômicas. Esta discussão do acordo comercial Mercosul-União Europeia passa pela discussão do que devemos fazer com a Amazônia. Então, é uma temática muito importante e sobre a qual, e aqui começa a ficar interessante, sobre a qual muitos atores no mundo têm se posicionado. Então vejam só, a Amazônia virou um tema internacional, né, e muita gente no mundo todo fala da Amazônia. E aí, acompanhando esta discussão internacional ano passado, a gente percebeu que cada vez mais é necessário que quem vive na Amazônia possa falar da Amazônia também, né? Então tem muita gente de fora falando da Amazônia e poucas vozes amazônicas com capacidade de serem ouvidas pelo mundo. Isso é uma primeira coisa que a gente precisa trabalhar, né? Em especial, fortalecendo as vozes amazônicas acadêmicas, ou seja, as universidades, os pesquisadores da Amazônia precisam, então, fazer com que a sua voz, com que o seu trabalho chegue a outros lugares do mundo, né? Com relação à pergunta inicial, então, existe ou não existe uma filosofia amazônica? Nós dizemos assim, olha, é difícil caracterizar um pensamento de acordo com a sua regionalidade, não é tão simples, né? Essa é uma discussão que na filosofia já vem de longo tempo. Existe uma filosofia propriamente francesa, existe uma filosofia propriamente brasileira, né? E aqui, sendo interpelado então pelo pessoal lá do Paraná sobre se existiria uma filosofia amazônica, eu respondi, e aqui compartilho com vocês a resposta, respondi essa pergunta elaborando mais 3 perguntas. Porque na filosofia a gente é bom nisso. Não é bom em responder, não, mas em fazer mais perguntas é com a gente mesmo, né? Então, ao me referir a essa pergunta, existe uma filosofia amazônica? Eu entendo que a gente tem que se perguntar o seguinte: uma filosofia amazônica seria a filosofia que pensa a Amazônia? Ou seja, teríamos então um enfoque da Amazônia como tema, ok? Esse enfoque de Amazônia como um tema, eu quero falar de alguns temas amazônicos importantes. Talvez a gente pudesse falar de uma filosofia amazônica se a gente entendesse que uma filosofia amazônica é aquela que tem como tema, como objeto de estudo a Amazônia. Essa é uma primeira resposta, uma primeira abordagem. Uma outra pergunta: seria uma filosofia amazônica a que pensa a partir da Amazônia? Então,
uma outra tentativa de resposta para uma filosofia amazônica é aquela que é feita na Amazônia. Então, a primeira resposta, filosofia amazônica seria aquela que pensa a Amazônia como tema. Segunda resposta, filosofia amazônica seria aquela que é feita a partir da Amazônia. E aqui, obviamente, a gente fala então da importância de se fazer filosofia na Amazônia, mas fica aquela questão, então basta estar na Amazônia para fazer filosofia amazônica? Então, se o paranaense vem lá, pega um ônibus, chega aqui em Rondônia, já está fazendo filosofia amazônica só porque está na Amazônia? E aqui, dentro dessa discussão, alguém poderia dizer, não, você tem que ser da Amazônia. Não adianta só estar na Amazônia, tem que ser da Amazônia. E aí a gente precisa refletir sobre o que é propriamente o ser amazônico, né? O que é ser amazônico genuinamente? E aqui foi interessante você ter comentado dos povos indígenas, porque algumas pessoas respondem assim, né? Ser amazônico genuinamente é ser dos povos nativos, né? Uruê-Uauá, né? Mas é só isso? Será então que só... E as pessoas, vejam, por exemplo, nessa resposta, nós temos aqui na Amazônia aproximadamente 33 milhões de habitantes e 2,5, menos de 10% de habitantes oriundos de populações nativas, indígenas. Menos de 10%. Então, será que essa resposta de que uma filosofia amazônica é só feita por quem tem tradições nos povos... Será que é isso? Então, 90% do que se pensa e do que se faz na Amazônia deveria ser ficado de lado, né? Então, você que é neto de paranaense, de capixaba, e nasceu aqui, mas não tem raízes aqui, como é que é? Tá certo? Então, esta segunda possibilidade de entender uma filosofia amazônica como aquela que é feita na Amazônia ou que é feita pelos povos amazônicos, geram essa discussão do que é o povo amazônico. Existe um povo amazônico? É possível falar do povo amazônico como uma coisa só, né? Então, esta é uma reflexão interessante. E a terceira linha de resposta para essa pergunta, né? Então, a primeira foi, uma filosofia amazônica pode ser aquela que pensa a Amazônia como tema. A segunda a filosofia amazônica é aquela que é feita na Amazônia ou por povos amazônicos genuínos, né? E uma terceira possibilidade de resposta é a seguinte, filosofia amazônica é aquela que pensa do jeito amazônico. Então, filosofia amazônica como um modo de pensar específico, não necessariamente relativo ao lugar ou à temática, mas ao modo de se aproximar, né? E aí a gente vê hoje em dia alguns grupos e tal que estão convidando as pessoas, inclusive, a amazonizar-se. Ou seja, a Amazônia se transformou num verbo, né? Então, é uma proposta de transformação, de você amazonizar-se seria mais ou menos de você estar mais próximo da natureza, entender essa conexão, né? Integral que existe entre o ser humano e os demais elementos presentes na natureza, né? Então, a Amazônia como modo, a Amazônia como processo. Será que a gente consegue estabelecer, então, um processo, um jeito de ver e de pensar amazônicos? Então, essas são questões iniciais que penso são importantes para a gente começar a fundamentar um pensamento amazônico. E por que isso é fundamental? Porque estamos discutindo um monte de coisas sobre a Amazônia, mas sem sistematização, sem organização. Então, é um ponto de vista aqui, um outro ponto de vista lá, um cientista solto aqui, um presidente falando outra coisa lá, enfim, né? Falta uma organização do pensamento amazônico, uma organização daquilo que se produz, daquilo que se debate em termos de discussão amazônica. Então, num primeiro momento, existiria, sim, uma filosofia amazônica desde que a gente consiga responder a essas três perguntas, né? Então, a filosofia amazônica é aquela que pensa como tema, é aquela que é produzida na Amazônia ou pelos povos amazônicos, ou é aquela que pensa do jeito amazônico, né? Essa é uma primeira abordagem, Benito. Aí, uma segunda
aproximação seria falar dos temas mesmo, mais específicos. Daqui a pouco a gente fala deles. Camila. Professor, o senhor falou sobre essas 3 perguntas que são, na verdade, uma resposta, né? As perguntas que respondem. A complexidade da cultura amazônica, né? Nós já percebemos que ela é vasta. E quando se fala de filosofia, ela amplia mais ainda. Né? Isso é um fato. Mas a Amazônia em si, ela está se organizando, os estados da região norte estão se organizando para trabalhar com filosofia amazônica. A Universidade Federal ela já está encaminhando esse processo de debate, já que nós aqui do estado de Rondônia, nós somos o povo da Amazônia, né? E nós conhecemos as nossas dificuldades, a nossa região, e muitos conhecem superficialmente, né? Eu acho que esse debate deveria ultrapassar várias barreiras, além da pesquisa, para a prática, ou conhecimento mais, distribuído socialmente. Muito bem. Uma das tarefas da filosofia, Camila, é justamente organizar os diversos tipos de conhecimento, né? Então, é o filósofo que diz para o cientista até onde o conhecimento científico vai, que diz para o religioso até onde a religião pode ir e como eles podem conversar e assim por diante. Então, muitas vozes estão sendo ouvidas aí sobre a Amazônia, muitas opiniões e tal, mas falta esta sistematização, esta organização da discussão amazônica, né? E aí a sua pergunta é importante, porque fala de uma... E aí, está acontecendo isso aonde? Nós estamos trabalhando neste projeto, né, de pensar uma filosofia amazônica a partir lá do nosso grupo de ética da Amazônia, que é um grupo que eu coordeno lá na Universidade Federal de Rondônia, está vinculado ao CNPq também. E estamos também, no mês passado eu vim falar aqui um pouco sobre isso, discutindo alguns aspectos deste elemento, na Rede Internacional de Filosofia Ecológica Integral. Então, é uma reflexão que está crescendo, né? Com relação às temáticas, você levantou, Camila, um elemento importante, que é assim, nós estamos vendo que a sociedade amazônica ela é complexa, né? Isso fala o que para a filosofia? Fala que, em primeiro lugar, nós vamos precisar lidar dentro da Amazônia com aquilo que nós chamamos de interculturalidade, né? Quem chegar numa realidade complexa, tentando definir as coisas de maneira simples, não encaixa, não responde bem à necessidade, né? Então, tentar dizer que a Amazônia é isso ou aquilo de maneira simples é desrespeitar esta complexidade e esta riqueza. Tem, na história do pensamento, algumas posições com relação a essa complexidade. Tem gente que acha que detém a verdade e que, portanto, a sua visão precisa ser disseminada pelo mundo e toda visão diferente deve ser suprimida, né? E tem gente que, diante da riqueza cultural, fala, não, isso é coisa boa, não é? Nós podemos aprender com as diversas culturas, nós podemos nos enriquecer com isso. Então, eu entendo que um primeiro desafio, nesta complexidade toda, é a gente aprender com as diversas culturas existentes na Amazônia, né? Este é um tema fundamental. Daí, a necessidade de respeito às culturas indígenas, por exemplo, né? Ou de respeito também àquilo que outros povos foram trazendo para cá e que ajudam a constituir a riqueza deste lugar, né? Então, esse é um primeiro elemento da multiculturalidade. Outro tema fundamental de debate amazônico vai ser uma ética ambiental. Não dá para falar de Amazônia, quando você fala de Amazônia, o primeiro dado é o dado da natureza massiva que nós encontramos aqui. Então, uma discussão filosófica amazônica vai precisar passar pela discussão ambiental, né? Por isso que não dá, por exemplo, ou melhor, né? Dá, e é a filosofia amazônica que tem que discutir quem é que está certo nessa briga entre cientistas e negacionistas. A filosofia precisa dizer, olha, negacionistas não passarão, né? Negacionistas, aqui não. Ciência não tem o mesmo peso de conhecimento do que a sua escolha de fé, certo? Então essa discussão é também importante. A discussão dos direitos dos povos originários,
se os povos originários têm direito a essa terra ou não. Não, tem muita terra para eles aí, não precisa, não. Mas eles têm direitos ou não têm direitos, né? Questão da soberania, quem é que manda na Amazônia? O governo brasileiro, ok, o governo brasileiro manda no seu território, mas o governo brasileiro pode fazer o que bem entende com a Amazônia? Por exemplo, o Louvre, o Museu do Louvre. O Louvre é um museu francês, mas o Macron pode chegar lá e tocar fogo em tudo? Não, porque apesar de estar sobre a posse da França, aquilo lá é também uma riqueza para a humanidade, né? Então, será que essa analogia pode ser utilizada na Amazônia também? Uma soberania, e aí desenvolvermos uma ideia de soberania, sim, mas soberania responsável. Então, você é soberano, você manda sobre o território amazônico, mas você é responsável. É como a relação com os nossos filhos, né? Você que é mãe sabe disso. Quem é o responsável pela sua filha? Você. Mas você pode fazer o que quiser com ela? Não. Então, esta discussão de uma soberania responsável também. Modelos de desenvolvimento econômico para a Amazônia, uma discussão de filosofia econômica para a Amazônia. O que é desenvolvimento? E só para citar mais dois e deixar vocês falarem um pouco. Sim, responsabilidade sobre o futuro, então uma perspectiva futurística sobre a Amazônia. E como fazemos para educar as pessoas a uma cidadania ecológica na Amazônia. Então, caminhos de educação, de filosofia da educação, também nesse sentido. Agora posso comentar? Meu irmão, você chama o filósofo para falar aqui e depois você quer falar também? Não então, dá, pelo amor de Deus. Eu comento o seguinte, é quase uma notícia, assim, absoluta. Está na hora do comercial. Aí não dá para relativizar. Jogo rápido, é no ar. Outro carro. Voar, navegar, jogar, curtir, baixar, assistir, trabalhar. Tudo tem ficado muito rápido. Tudo requer pressa, mas com qualidade. Brasil Digital. Você mais conectado. Internet 100% fibra ótica. Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. Com a credibilidade que você precisa. orondoniense.com.br. Sob medida. E estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6158, bairro Igarapé. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso.
Professor, estamos de volta. O que falta argumentar sobre a filosofia na Amazônia? Você tem 4 minutos, olhe lá, hein? Muito obrigado, Benito. Eu entendo que, e tenho falado isso com colegas de todo o Brasil, entendo que a filosofia tem como tradição, e isso até é positivo, né? Só que ela tem olhado muito para o passado. Então, muitos trabalhos filosóficos que falam de autores de 500 anos, do que eles pensavam dos autores de 1000 anos atrás, enfim. É uma arqueologia do pensamento até importante para a formação filosófica. Mas hoje a filosofia está chamada a ajudar a resolver problemas importantes no Brasil. Por exemplo, a pandemia tem uma área da filosofia chamada bioética, que pode ajudar a orientar as decisões no campo da saúde, né? E aqui, nessa discussão amazônica, também faz falta boa filosofia. Também faz falta uma aproximação teórica que consiga mapear e ponderar as diversas posições que são públicas sobre como devemos lidar com a Amazônia. Então, encerrando aqui essa participação, eu agradeço, Benito, a oportunidade de falar de filosofia, de uma área da filosofia que está nascendo, que está sendo estruturada, que é esta filosofia amazônica, que deve ser construída por nós, né? Não tem filósofos ali do passado desenvolvendo grandes reflexões sobre isso. As questões ambientais, a questão amazônica são questões mais ou menos recentes, de modo que cabe a nós desenvolvermos esse trabalho. Como é que tu vai abordar isso na sala de aula? Mais ou menos do jeito que eu abordei aqui. Não, assim, tu vai conquistar, porque assim, é um tema assim, não é fácil de gestão. Não. Eu estou te perguntando assim, como é que tu vai conquistar corações? Benito, vou te falar... Para que você possa fazer uma legião de filósofos pensantes produtivos. Vou te falar que este tema surgiu aí e, como eu estou te contando, algumas universidades já estão procurando, já é um tema que atrai interesse. Sabe o que vai acontecer? O pessoal de fora vai manifestar mais apoio que os de casa. Mas isso já... Não, o problema é que depois muda o vetor, né? Aí a filosofia se mantém amazônica, mas quem estuda mais é os de fora. Não, nós aqui estamos na universidade nos empenhando a pensar a nossa região e a pensar o futuro dela também. Então, vamos nos dedicar a isso, meu irmão. Realmente é uma dificuldade, como você destaca, mas é parte do nosso trabalho ajudar a pensar bem o futuro da nossa região amazônica. Concluindo. Professor, quero parabenizar novamente o seu trabalho e falar que é importante esses tipos de pensamentos filosóficos, essas linhas de pesquisas que estão surgindo dentro da Universidade Federal, para colocar pessoas da nossa região como protagonistas de debates sobre a nossa região, sobre a Amazônia, que sempre é um tema polêmico, não é um tema fácil de debater, é um tema polêmico, porque não envolve só você deixar aquela área ambiental protegida, ela envolve várias outras questões. Se você tem excesso de queimadas, você desenvolve problemas de saúde na região, também a questão do clima, do tempo, questão de economia, e hoje o mundo está olhando para a Amazônia, então não adianta a gente só dizer que quer preservar a Amazônia porque ela é bonitinha, também existem interesses internacionais na nossa região e nós que temos que ser os protagonistas desse debate. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, Camila, obrigado a todos de casa aí por essa oportunidade. Termina logo aqui na tua tese aí para nós comer aquele tambaqui, vai chegando já a época do tambaqui, bicho, se tu tiver enrolado, ainda, tu vai fazer. Nada ainda. Obrigado, meu irmão. Eu também te agradeço, cara. E por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te conto aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.